Graça e paz, povo de Deus, que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Nós estamos numa campanha de 70 dias com o tema hoje, Saindo do Cativeiro do Medo. Eu sou a missionária Jessie, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa as notificações, comenta, compartilha, me abençoa, fica firme nessa campanha, porque eu tenho certeza, eu creio e confio, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa torre forte, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Hoje nós vamos falar de um texto muito conhecido no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Depois você medita a guerra entre os israelitas e os filisteus. Depois você medita nessa palavra maravilhosa a partir do verso 40, tá bom? Nós vamos ler. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e se foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Bendito seja o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa. Queridos, depois você medita nessa palavra. A palavra do Senhor diz que havia um confronto, havia uma guerra entre os filisteus, entre os israelitas. Existia um vale entre eles, até que saiu o gigante Golias para lançar um desafio entre eles, para que o povo de Israel, aqueles homens, eles levassem algum homem que pudesse pelejar contra eles. Se é que esse homem ganhasse essa luta, essa batalha contra o gigante, então o gigante Golias, ele disse que então o povo filisteu seria servo dos israelitas. Porém, se o gigante ganhasse, os israelitas seriam servos dos filisteus. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele lança esse desafio diante daquele exército do Deus vivo, os homens, eles ficam espantados, os homens, eles ficam temerosos, porque eles estão diante de uma guerra, eles estão diante de uma luta que eles não estavam acostumados a lutar. Queridos, o Senhor quer nos ensinar que no meio do caminho, no meio da nossa trajetória, queridos, a cada passo que a gente dá, a cada degrau que a gente sobe, no meio do caminho, ao longo da nossa trajetória, pode aparecer no meio do caminho algumas guerras que a gente não espera. É bem verdade que na nossa vida, como estava acontecendo na vida daqueles homens, essa luta que apareceu diante daqueles homens não era do costume deles, lutar contra um gigante, e ainda mais mandar um homem só para lutar contra um gigante. Na verdade, é um desafio bem fora da lógica. Na verdade, isso é
um desafio, né? Muito além do egoísmo, ele sendo gigante, querer que levasse até ele um homem, é muita covardia, não é mesmo? Mas a palavra do Senhor diz que 40 dias ele ficou afrontando o povo. Queridos, afrontando aqueles homens do exército. A gente pode aqui imaginar como aquele gigante ficou tirando uma onda, vendo aqueles homens com medo, vendo aqueles homens tentando ganhar tempo para tentar achar alguma solução. Queridos, imagine só, mas a palavra do Senhor diz que Davi ouviu, queridos, aquela situação, depois que ele vai até os seus irmãos levar alguns mantimentos, porque assim o seu pai deu a ele essa missão de ir levar os mantimentos, né? Uma comida ali para os seus irmãos, e ele ouve falar, queridos, do gigante Golias, o filisteu de Gate, e ele contou ali, queridos, Davi, ele contou que ele, para Saul, que ele já havia tido algumas guerras. Quando ele chega a Saul, para dizer a Saul, olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa desse filisteu. Queridos, Davi era um menino, e Davi, ele fala, não se entristeça, ou seja, não fique dessa forma, não fica desesperançoso, não fique nessa situação por causa das afrontas, por causa das ameaças desse gigante. Só que Davi, ele falou, o teu servo irá a peleja contra esse filisteu. Mas o rei Saul, ele disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir a pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. O rei Saul falou a Davi, vou falar com as minhas palavras, você não pode, meu filho, misericórdia, você é menino, você ainda tem muita coisa para viver ainda, você não tem força, você não tem habilidade, você não tem experiência de guerra, você não tem costume, esses homens já guerreiam muito tempo, esses homens a gente já enfrentou muitas guerras, e eles estão desse jeito, eu estou falando aqui com as minhas palavras para a gente entender. E ele fala, não, você ainda é moço, não dá para você pelejar contra um gigante que desde quando ele nasceu, esse homem está na guerra, esse homem está aí na luta, esse homem está combatendo, esse homem está matando esse gigante. Ele falou, não, você não pode ir. Então disse Davi, Saul, teu servo apacentava as ovelhas. Ele começa a contar a sua história, as suas experiências, ou seja, Davi, ele não era do exército, ele não fazia parte ali daqueles homens que estavam acostumados, como eu falei, com guerras, com lutas, com batalhas, em acampamentos, em cercos, nem com lança, nem com espada, assim como eles estavam acostumados. Mas Davi falou, olha, eu já enfrentei algumas guerras, eu já enfrentei algumas situações, quando veio o leão, quando veio o urso, tentando tragar as ovelhas, tentando matar as ovelhas. Olha, eu cheguei a tirar até da boca, mas eu feri, eu consegui vencer. Ou seja, ele falou, assim feriu o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha onde Davi sempre coloca a sua confiança. Queridos, Davi, ele chega no meio daqueles homens com medo, Davi chega no meio daqueles homens por meio de uma situação da qual ele não imaginava, da qual ele não esperava, mas ele fala, não desfaleça o teu coração. Esse filisteu, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Em outras palavras, Davi está falando, gente, nós temos o Senhor, o Deus que vence qualquer guerra, que vence qualquer batalha. Nós temos o Deus vivo que nós conhecemos e servimos, e sabemos que quando ele nos concede uma vitória no meio da guerra, não tem deuses, não tem força contrária, não tem nada que possa impedir o povo dele de avançar, o povo dele de crescer, o povo dele de conceder. Nada atrapalha o povo dele de contemplar as vitórias, porque a nossa força vem do Senhor. Davi, em outras palavras, estava falando isso. Gente, cadê a fé de vocês?
Cadê a sua fé? Vocês já não viveram algumas guerras, queridos? Entenda o que a palavra do Senhor está nos dizendo hoje. Você já passou tantas guerras na sua vida? Você já enfrentou tantas situações na sua vida? Você acha mesmo porque você está passando uma guerra diferente, você não vai sair vitorioso dessa situação? Se você tem colocado a sua família nas mãos de Deus, por que você está temendo essa situação? Ou de repente você fale, ai Jéssica, mas esse gigante, essa luta que eu estou passando é um gigante, é muito grande, já tem muito tempo que eu estou orando, que eu estou lutando. Queridos, nós temos que estar alinhados na fé, na confiança do nosso Deus. Não importa o que o gigante, o que afronta, o que esse inimigo está falando, ele está fazendo, ele está agindo contra. Nós temos que sempre olhar diante das guerras a vitória que já está decretada da parte de Deus sobre as nossas vidas. Não é porque a gente está lutando que isso não vai se romper. Não é porque a gente está diante de uma guerra que as coisas não vão melhorar. Não é porque a gente está diante de uma guerra, o diabo dizendo que vai roubar, que vai matar essa pessoa, que essa pessoa vai morrer desse jeito, que a gente não pode dar ouvidos. Davi, quando ele deu ouvidos diante daquela situação que os homens estavam falando, o posicionamento dele foi diferente. A todo tempo, Davi coloca a sua confiança no Senhor. Ele fala do que ele passou e Deus concedeu a vitória. E assim também seria diante desse gigante. Davi não estava olhando o que ele estava enfrentando. Davi tinha certo e convicção no seu coração quem iria ganhar aquilo que ele precisava fazer. Davi tinha como convicção e certeza de que o mesmo Deus que ajudou ele em outras situações também haveria de continuar ajudando ele, fortalecendo ele, abençoando ele, glorificando o seu nome através daqueles que confiam no Senhor. Quantos, queridos, falam, eu tenho fé em Deus, mas na hora da guerra, na hora de algumas afrontas do inimigo, a pessoa desfalece, a pessoa esquece daquilo que Deus já fez, a pessoa esquece que o Senhor já tirou do vale da sombra da morte, a pessoa já esquece daquilo que o Senhor livrou a pessoa da morte, a pessoa depois que fica boa esquece, a pessoa depois que vai caminhando, queridos, tem algumas pessoas que depois de passar muitas guerras esquece que o Senhor é o mesmo que continua trabalhando pelo seu povo. Tem gente que, conforme muitas guerras que já viveu, esquece que foi Deus e começa a pôr confiança na força do seu braço. Isso estava acontecendo com o exército de Israel. Eles já passaram por tantas guerras, eles já estavam tão acostumados no seu ofício, no seu trabalho, que eles esqueceram que o mesmo Deus que deu vitória para eles nas outras guerras também haveria de dar vitória para eles diante do Golias. Isso não pode acontecer nas nossas vidas, queridos. Eu tenho muito tempo de crente, eu tenho muito tempo, eu sei, mas a pessoa no meio da caminhada chega algumas lutas, a pessoa começa a se esquecer que é Deus que faz com que nós venhamos vencer e ficar de pé. A pessoa passa a esquecer porque já aprendeu muito, já viu muita coisa, a pessoa começa a colocar confiança na força do seu braço. Mas eu sei disso, mas eu sei daquilo, não quer mais ouvir, não quer mais se render, é duro, endurece o seu coração, e isso acontece, queridos. Então Davi, ele estava ensinando, olha, ele está afrontando o Senhor dos Exércitos. O negócio que está acontecendo aqui tem que estar nas mãos e no controle do Deus que nós servimos, porque era muito comum, queridos, as guerras, cada um, conforme a sua cultura, conforme a sua crença, eles faziam rituais, faziam consagrações, porque eles acreditavam que a vitória daquela guerra viria por causa da quantidade de deuses. Então, por isso eles faziam as suas oferendas e eles confiavam lá nas suas entidades e etc. Mas olha, o posicionamento de Davi é diferente. O comportamento de Davi é diferente.
E quando Saul ele tenta colocar uma armadura, ele tenta fazer Davi como um guerreiro que, como eles do exército, eles vestiam para ir para a guerra, aquilo não deu certo, porque a mentalidade de Davi, a crença, a força de Davi era diferente daqueles homens. Ainda que eles estivessem tão equipados com tantos homens, depois de tantas batalhas, eles esmoreceram diante dessa guerra, mas Davi não. O nosso Deus, querido, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Tem pessoas que olham para você, você não tem armadura à vista dos homens, você não tem altura, você não tem perfil diante dos olhos dos homens, mas aí Deus escolhe você, Deus levanta você, Deus pega você da sua casa, alguém que não dava nada, uma pessoa que quem sabe não prestava, alguém que o Senhor transforma e as pessoas olham para você como o Filisteu fez e despreza. Pessoas olham para você como um Saul e falam: não, você é menino, você não vai conseguir vencer uma guerra dessa. Tem pessoas que olham para a gente, queridos, porque você é novo. Sim, é bem verdade que tem lutas que a gente tem que estar preparados para algumas guerras espirituais, sim. A gente precisa estar fortalecido, a gente precisa estar na rocha alicerçado que é Cristo. Mas tem guerras, queridos, que o Senhor, ele escolhe os Davi. Tem guerras que o Senhor escolhe mesmo, queridos, aqueles que não têm aparência. E eu não estou falando aqui só de idade, não. Eu estou falando de pessoas que estão acostumadas com o seu ofício, acostumadas por causa dos longos dos tempos, mas aí vem o pequenininho, vem aquele que ninguém dá nada e se levanta como Davi diante das guerras. E Davi ele pega e fala: não, eu não posso usar isso aqui, nunca experimentei isso aqui, eu nunca usei isso aqui. Aí ele pega no verso 40 e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia saber no surrão. E lançou mão da sua funda e se foi chegando ao Filisteu. O Filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, o que levava o escudo, e ia diante dele. E olhando o Filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o Filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o Filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Davi, ele disse: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo ele declara: o Senhor te entregará na minha mão e eu vou te ferir, eu vou arrancar a tua cabeça. Davi, ele falou, porque, queridos, do Senhor é a guerra, e todos os homens, todos iriam saber, queridos, que o Senhor, ele não depende daquilo que a gente pensa que tem que ser feito. Deus, para fazer coisas na nossa vida, não depende daquilo que a gente acha que precisa, que tem que ser feito, que tem que ser do nosso jeito. Ah, mas está faltando aquilo. Ah, mas eu não tenho isso. Não, Deus não precisa da nossa opinião. Deus não precisa do nosso jeito. Deus não precisa que a gente ajude. Deus não precisa, queridos. Deus precisa da nossa fé. Deus precisa, queridos. Não, quando eu falo Deus precisa, eu não falo de dependência. Entenda o que eu estou falando. Deus se agrada, melhor dizendo, para você entender, para você não interpretar mal o que eu estou falando. Deus, ele se agrada da nossa fé. Deus, ele se agrada, queridos, quando você fala: o gigante está aqui me afrontando, mas o mesmo Deus que me fez vencer as outras guerras vai me fazer vencer essa guerra também. Deus, ele se agrada quando uma pessoa está numa situação difícil, uma situação delicada, uma situação complicada. De repente tem muitos que já guerreou. De repente, em outras palavras, dizendo para você entender, talvez teve pessoas da sua casa que já orou muito e de repente chegou diante de uma situação, paralisou. Chegou diante de um Golias, esfriou na fé. Chegou diante da vida, chegou diante de uma afronta com um gigante, esmureceu na fé, se desviou, foi para outro lugar, mas você se posicionou como Davi.
Você não cedeu à afronta do inimigo. Você não cedeu para o inimigo ver a sua casa destruída. Você não cedeu diante do inimigo que viesse matar a sua fé, mas você fez como Davi, diante dessa afronta, diante desse gigante, diante dessa guerra. Quem vai me dar a vitória é o Senhor. Do Senhor é a guerra, não é do gigante não. A guerra, a vitória não é do medo não. Não é dessa situação que você está enfrentando, essa afronta, quem sabe esse ataque na enfermidade, na sua saúde, quem sabe é no vício na vida de uma pessoa, quem sabe é prostituição na vida de uma pessoa, quem sabe, como eu falei, é uma frieza, é alguém que se desviou do caminho na vida de uma pessoa, mas você se levantou como Davi. A minha vitória vem do Senhor, e do Senhor é a guerra, e essa guerra, o nome dessa guerra é vitória, porque está nas mãos do Senhor dos exércitos. Essa guerra é vitória porque está diante do Senhor dos exércitos. A quem esse inimigo tem afrontado? A sua família não é do Senhor? Então, quando o inimigo afronta a sua família, ele está afrontando o Deus dos exércitos. O ministério que Deus te confiou não é de Deus, você não declara que é de Deus. Então, quando o inimigo afronta a tua vida, ele está afrontando o Senhor dos exércitos. Você não diz que a sua saúde é do Senhor, que a sua vida é do Senhor, então quando o inimigo ele tenta atacar a sua saúde, ele está afrontando o Senhor dos exércitos. Ele não está brigando diretamente com você não, queridos. Ele está tentando, ele está afrontando é o Senhor dos exércitos. Quando o inimigo se levanta contra a vida financeira, você não tem falado que a sua empresa é do Senhor, que a sua loja é do Senhor, que o seu trabalho é do Senhor, que essa porta é do Senhor, que foi o Senhor que te deu. Então não é o inimigo. Então não é o inimigo. Se você tem falado que a sua empresa, a sua loja, o seu negócio é do Senhor, Deus quem vai vencer essa guerra por você. Deus é quem vai pelejar para você. Você se posicionando, crendo, buscando e confiando, declarando, e o Senhor fazendo aquilo que você não pode fazer. Quando Ele tenta tocar naquilo que é seu, que você declara que é do Senhor, que foi Deus que te deu, que você consagrou a Deus, Ele está afrontando o Senhor dos exércitos. Então receba essa palavra. Arabadacaia xere abaçou. Recante quiriasto queriabasto coreaço, recante quiriachete queriabasto coreaço. Ricante quiriacho te queriasto coreamanacaia chete queriasto co. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos esse gigante do medo, esse gigante da afronta, esse gigante da mentira, em que o diabo tem ameaçado por dias nossas vidas. Quem sabe aonde esse gigante, o demônio, tem ameaçado por anos da nossa vida, ameaçando, dizendo que iria derrotar, que iria destruir, que iria matar. Quem sabe esse gigante da afronta dizia, venha, dizia ao longo dos anos que você não iria casar, que você não iria ser feliz, que você não iria crescer, que você não iria romper. Nós cancelamos toda maldição lançada, toda feitiçaria, macumbaria, bruxaria, toda palavra amaldiçoada lançada contra a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, emocional, financeira, a nossa saúde. Nós cancelamos todo decreto lançado, amaldiçoado contra as nossas vidas, na autoridade do nome de Jesus. Toda palavra maldita lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, contra as nossas emoções, contra os nossos sentimentos, todo desequilíbrio, toda desordem que foi lançada através de palavras malditas, através de maldições, nós desligamos, nós cancelamos e declaramos vencido e sem força por terra todo ciclo maldito, em nome do Senhor Jesus. Rebadacaia xere abassore cante quiriasto quere abasto coreaço. Do Senhor é, queridos, a guerra. Do Senhor é a guerra. A mesma vitória que o Senhor nos concedeu antes, o Senhor concederá ao longo das nossas vidas, porque a nossa fé está no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, derrama sobre nós, Pai, ousadia, ousadia, ousadia. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que a nossa força vem do Senhor. Nós declaramos que só há um Deus vivo, o Deus dos exércitos, o
o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o grande eu sou, El Shaddai, o nosso Deus Elohim, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus invencível. Ele pode, Ele faz, Ele é o ômega e o alfa, Ele é o princípio e Ele é o fim, é Ele que salva, é o nosso Deus que guerreia. Deus não precisa do aval do homem, Deus não precisa de nada, Ele é cheio de glória e Ele trabalha pelo seu povo. Rabadacaia xeria bassore cante kiriasto queria basto coreaçore canta. Davi não parou, queridos, porque o irmão dele lançou palavras negativas contra ele. Davi não parou pelas palavras negativas, queridos, do Golias, do gigante. Davi não parou porque Saul também não acreditou nele, queridos. Mas Davi avançou. Cada dificuldade, cada situação, cada experiência que Davi foi passando desde o dia, queridos, que Davi foi levar o alimento, queridos, Davi não parou. Davi não parou, ele avançou, porque a fé dele era maior do que tudo aquilo que vinha contra a vida dele, independente de quem, por meio de quem vinha. Davi, ele cresceu, ele rompeu, ele viveu o propósito de Deus, e assim vai ser sobre a nossa vida, assim está sobre a nossa vida a fé poderosa, porque o nosso Deus, queridos, o nosso Deus, ele não perde batalha, e essa afronta, esse gigante já está nas tuas mãos, porque a vitória nós já selamos, recebemos e tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Receba, compartilha, queridos, essa palavra, compartilha, seja um Davi na vida das pessoas, seja um Davi na tua casa, seja um Davi, queridos, aonde você for, você vê uma situação, uma afronta, uma dificuldade, seja como Davi, fala, essa vitória é do Senhor é a guerra, Deus vai nos conceder a vitória, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Eu sou a missionária Jessie, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.